Bom dia, estamos começando mais um Transport TV Brasil aqui pela Band Minas. Olha só, hoje nós vamos falar sobre lona de caminhão e tem uma reportagem especial também sobre medo de dirigir. Algumas aulas com acompanhamento psicológico têm ajudado muita gente a resolver esse problema. E olha só, pessoal, o prazo foi prorrogado para trocas dos extintores BC para ABC. Temos também o caos do Zé. Não saia daí que o Transport TV Brasil volta em 1 minuto. Quem disse que agilidade e qualidade não combinam? Solucione agora os problemas de logística de sua empresa. A Rodo Júnior, há 10 anos no mercado, possui sede em Poços de Caldas e filiais em São Paulo, Campinas e São João da Boa Vista. Com frota diversificada, atende os mais variados serviços do armazenamento ao transporte em geral de sua carga. Com foco na capital paulista, efetuamos o transporte mais rápido e seguro entre o sul de Minas e São Paulo e vice-versa. Doe sangue na Fundação Hemominas. O meu pai já tem essa cultura, já me ensinou a doar sangue pelo menos 3 vezes por ano. Ele é doador universal O negativo, eu sou A positivo. Então a gente tem essa cultura de sempre doar. É muito bacana quando a gente doa sem saber para quem está doando, se doa. Então é bacana não doar só quando você conhece uma pessoa que precisa. É muito importante doar por se doar, por generosidade. O trânsito não para de mudar. Há 40 anos, o seguro DPVAT acompanha todas essas mudanças para proteger todos os brasileiros que se acidentam no trânsito em 100% do território nacional. DPVAT, 40 anos, o seguro mais abrangente do mundo. Sabe onde começa uma boa viagem para quem leva a vida na estrada? Começa da De Pascoal. Lá você encontra tudo para o seu caminhão: pneus, câmaras, rodas, protetores, lonas, serviços e a economia da melhor recapagem do Brasil. Tem condições de pagamento na medida e o atendimento amigo de quem conhece de perto a vida do caminhoneiro. É por isso que se diz, uma boa viagem começa sempre na De Pascoal. Respeite a sinalização de trânsito. Estamos de volta e vamos começar falando sobre lona de caminhão. Reportagem para Júnior Carvalho. Bom dia, Alessandro. Bom dia, pessoal. Bom, nesse tempo de chuva, nós vamos falar de cobertura, lonas, cobertura de carga. Então, o que acontece? Hoje é um problema grave, carga chega molhada, o seguro acaba não pagando. E querendo ou não, é um transtorno também para o transportador. Nós estamos aqui com o João hoje, aqui em Poços de Caldas, na De Pascoal, o gerente da loja aqui. E o João vai falar um pouquinho sobre as lonas, o que ele tem, sobre até corda também, uma amarração adequada no veículo, o que pode ser feito. O Júnior falou tudo já, né? Lona, você não pode bobear também por questão de carga, o tipo de carga que você transporta, qual o tipo de caminhão que você tem, por questão até de prejuízo do transporte e perda da carga, né? Que as seguradoras hoje não pagam se você tiver uma infiltração, às vezes com uma aplicação incorreta de lona, né? Então, dependendo do tipo de caminhão, se você é um caminhão graneleiro, tem um caminhão graneleiro que transporta grãos aí, tem um tipo de lona para poder transportar, você pode até fazer uma forragem com outro tipo de lona junto. Então, a atenção nisso é essencial, gente, porque pode gerar prejuízo para vocês, dor de cabeça para o cliente que está contratando o transporte. Então, fazer a aplicação certa da lona é realmente essencial também, Júnior. Então, o que a gente tem aqui, ó?
Por exemplo, a lona 8, que é a lona da Alpargatas, lona 8. Esse aqui é o famoso encerado. É o encerado lona 8. Esse eu acho que é a lona mais antiga que tem no mercado, né? E não é porque a gente trabalha, mas é a melhor lona do mercado. Essa é a mais antiga e melhor lona do mercado. E uma coisa até interessante, que a maioria das fotos antigas que tem, já é essa lona. Isso nós estamos falando foto preto e branca ainda, nos Fordinho, nos GMC da época. Vamos colocar aí há 60 anos atrás, já existia esse tipo de lona. Eu ia justamente falar isso, viu, Júnior? A Alpargatas fala que tem mais de 60 anos de mercado dessa lona, então não é um produto, vamos falar assim, que, vamos dizer, ele vai estar sempre no mercado. Então a aplicação dela, depende do tipo de transporte que você executa, geralmente para carga seca, geralmente para o caminhão que seja transporte de grãos também, da mesma forma. Então a observação é a seguinte: sempre uma lona nova, você tem que abri-la, molhar, deixar ela secar direitinho, encharcar direitinho. Porque, pessoal, quando você tira ela da embalagem, é uma lona, ela é bruta, ela é dura de mexer. Então, a gente sempre fala que o encerado é a melhor lona que tem, porque ela é uma lona grossa, é uma lona pesada. E todo mundo acha, porque ela é feita de algodão, ela não passa água, né, João? Exatamente. Essa parte de molhar a lona, que a gente recomenda, não é só para ficar mais fácil de trabalhar com ela. É que justamente quando você molha a lona, ela seca, a trama do tecido, ela fica mais junta. Então a infiltração, geralmente depois de água, é muito mais difícil de acontecer. É um cuidado que a própria Alpargatas passa no manual de instrução da lona. Então é um processo que tem realmente que ser feito, não só para o manuseio da lona, mas também para garantir que a carga não vai ser molhada na hora da utilização correta dela também. Então vale fazer realmente essa forma. Eu sei que muitas vezes eu posso estar falando até o beabá, que todo mundo sabe disso, mas não custa reforçar realmente. Lógico, não. Porque realmente é um processo que tem que ser feito para garantir a carga. Mas, João, por que é muito bom falar? Porque nos dias de hoje, o pessoal quer tratar com facilidade. Aí vem o lonil. Exato. Aí veio o lonil na situação. Então, muita gente, eu acho que nunca trabalhou com encerado, trabalha com lonil, mas nunca trabalhou com encerado. Mas aí tome um cuidado, gente, do seguinte: há uma diferença de preço. Porque a lona 8 é um encerado mais forte, mais robusto, como você mesmo comentou, Júnior. Eu vou comprar a lona mais barata para colocar no meu caminhão. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque muitas vezes eu vou colocar essa lona aqui para transportar asfalto quente. O próprio lonil, que é um lonil emborrachado. O que vai acontecer? Ele derrete. Não adianta. Então você tem que trabalhar com uma lona encerada. Então muitas vezes você tem que observar o tipo de transporte, o teu tipo de caminhão, o que você vai levar e para trabalhar com a lona correta. Igual eu falei, a gente trabalha com bobina também aí. Nós temos aqui na loja bobina, aquela bobina de plástico preto, que todo mundo conhece. Muitas vezes usa para fazer silagem, né? No caso de silo aí de milho, de grãos também. Mas ela pode ser usada também para forrar. Fazer o forro da própria carroceria também, justamente para isolar um pouco mais a carga também. Então não custa fazer. Pode ser a loninha leve também, que a Alpargatas tem, que é um outro produto aí mais fácil de manuseio, para uma cobertura mais leve, mas também pode usar para forragem, né? Para poder justamente proteger um pouco mais a carga e transportar com toda a qualidade, né, Júnior? Mas que não tem a eficácia do encerado e até mesmo do lonil também a lona leve. Exatamente, né? A lona leve, o próprio nome já fala, a cobertura é lona leve. Geralmente o pessoal usa para cobrir até piscina, cobertura doméstica mesmo, mas pode ser usado também no transporte, dependendo, de novo, da atenção que você tem que ter com a sua carga, com o seu tipo de caminhão. Isso não vai correr nenhum risco de você perder esse transporte. Pessoal, tem que ter atenção no enlonamento, porque dependendo da situação que faz o enlonamento, tem um rasgo aí num próprio encerado, a posição que ficar, e se ele parar num tempo de chuva muito forte aí, vai molhar toda a carga e a perca é total. Então vai ter um transtorno, é complicado. E tem vários lugares que você chega que o pessoal faz um checklist na lona. Se tiver raso, não carrega. Então o lona tem que ter um cuidado especial, tem que ser diferenciado. Lembrando que o encerado, quando comprar novo, fazer o que o João acabou de falar, colocar na água para ele ter uma mobilidade melhor do que ele, porque ela é bruta, é uma lona dura para mexer. E principalmente que ela é pesada também. Pesada também. Lógico que depende muito como eu falei, do tipo de transporte. Atenção nisso, gente. Eu reforço de novo. Não adianta comprar lona barata, certo? Tá muito cara, vou comprar essa loninha mais barata mesmo. Com certeza é prejuízo depois. Sempre o ditado antigo, né? Estamos falando de foto antiga, né? O barato sai caro. O barato sai caro, realmente. É verdade, gente. Pessoal, fica a dica da lona aí. Um abraço a todos, obrigado, João. Imagina, obrigado, Júnior, obrigado, pessoal do Transporte TV Brasil. Legal, Júnior, boa dica para os nossos amigos que vivem no trecho. Bom, gente, nós já falamos aqui sobre a troca dos extintores de incêndio, que vale para vários tipos de veículos, como veículos de passeio, utilitários, caminhões e ônibus também.
A novidade é que o prazo foi novamente prorrogado. Motoristas ganharam mais 90 dias. O prazo, que terminaria no último dia 1º de abril, foi prorrogado até o dia 1º de julho. Segundo o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, pediu a prorrogação desse prazo, alegando que está faltando extintor para compra no mercado. A partir de 1º de julho, se o prazo for mantido, o motorista que não atender a determinação poderá pagar multa de R$ 127,69 e perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, o equivalente a uma infração grave. O veículo também fica retido para regularização. Segundo o Denatran, a vantagem do novo modelo é que ele também é capaz de conter chamas que comecem em equipamentos energizados dos veículos, como baterias e alternadores. O modelo antigo continha apenas chamas em partes sólidas, como borrachas e madeiras, e também incêndios causados por líquidos inflamáveis, como combustível. Os veículos fabricados a partir de 2005 já saem com o modelo de extintor novo, do tipo ABC, que tem validade de 5 anos. É isso aí, eu quero convidá-los para fazer parte do nosso programa, compartilhar conosco, mandar sugestões de reportagens. Você pode fazer isso através do nosso e-mail que está aparecendo na tela, transportetvbrasil@gmail.com, ou curtir também a nossa página no YouTube, o nosso Facebook, programa Transporte TV Brasil, tá bom? Bom, gente, vamos para mais um intervalinho no programa, é rapidinho, é só um café, a gente volta já. Quem disse que agilidade e qualidade não combinam? Solucione agora os problemas de logística de sua empresa. A Rodo Júnior, há 10 anos no mercado, possui sede em Poços de Caldas e filiais em São Paulo, Campinas e São João da Boa Vista. Com frota diversificada, atende os mais variados serviços do armazenamento ao transporte em geral de sua carga. Com foco na capital paulista, efetuamos o transporte mais rápido e seguro entre o sul de Minas e São Paulo e vice-versa. Doe sangue na Fundação Hemominas. O meu pai já tem essa cultura, já me ensinou a doar sangue pelo menos 3 vezes por ano. Ele é doador universal O negativo, eu sou A positivo. Então a gente tem essa cultura de sempre doar. É muito, muito bacana quando a gente doa sem saber para quem está doando, se doa. Então é bacana não doar só quando você conhece uma pessoa que precisa. É muito importante doar por se doar, por generosidade. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Depois que a Nildete quebrou a perna em um acidente de ônibus, as coisas ficaram mais difíceis. Tomar banho ficou mais difícil. Cuidado visual ficou mais difícil. Tudo ficou mais difícil. Ainda bem que pedir o seguro DPVAT ficou mais fácil. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode solicitar indenização nos pontos de atendimento e agora também nas agências dos Correios de todo o Brasil. É rápido e gratuito. DPVAT, o seguro do trânsito. Sabe onde começa uma boa viagem para quem leva a vida na estrada? Começa na De Pascoal. Lá você encontra tudo para o seu caminhão: pneus, câmaras, rodas, protetores, lonas, serviços e a economia da melhor recapagem do Brasil. Tem condições de pagamento na medida e o atendimento amigo de quem conhece de perto a vida do caminhoneiro.
É por isso que se diz, uma boa viagem começa sempre na De Pascoal. Respeite a sinalização de trânsito. Falei que era rápido? O programa Transporte TV Brasil está de volta. E olha só, a nossa equipe foi conferir uma autoescola em Poços de Caldas que desenvolveu um trabalho especializado para quem tem medo de dirigir. Essas aulas com psicólogos têm ajudado muita gente a perder esse medo. Assunto para a nossa repórter Aline Falassi. A Bruna hoje dirigindo assim, não imagino o caminho que ela fez para chegar até aqui. Bruna, qual que é a sensação que você tem agora, né? Quando você pega o carro e pode sair dirigindo, o que você sente? Hoje eu sinto mais confiante de dirigir. Não é igual quando eu tirei a carteira, que eu tinha muito medo por causa de um trauma, né? Tive muito medo de dirigir, porque aconteceu um acidente comigo. Quando eu era criança, o meu pai é caminhoneiro e a gente viajava com ele. E duas carretas bateram na nossa frente e eu, como muito criança, fui atrás ver o acidente, né? E eu tinha esse trauma, então quando eu dirigia, eu fechava os olhos, se tivesse qualquer carro, caminhão ou ônibus do meu lado, por medo de acontecer aquela lembrança que eu tinha, né? Mas hoje, depois das aulas, eu me sinto totalmente confiante, não tenho mais medo, me sinto super bem. Bruna fez as 45 aulas teóricas e outras 25 práticas, o exigido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, para que o aluno possa se submeter ao exame de rua. A recepcionista passou na 4ª tentativa, mas ela mesma não se sentia preparada para dirigir. Ainda assim eu tinha medo. Se parasse um ônibus ou um carro do meu lado, assim, eu tirei, mas como não tenho prática de dirigir todo dia ainda, se tivesse um ônibus eu ainda tenho aquela lembrança. Mas agora, tranquilo. Você com certeza conhece pelo menos uma pessoa que está nessa situação, ou não tentou tirar a carteira por medo de enfrentar o trânsito todos os dias, ou até conseguiu passar pelos exames, mas ainda assim não enfrenta esse medo e não consegue entrar num carro e dirigir. A Suzana Delsato é psicóloga especialista em trânsito e trabalha exatamente com essas pessoas, né, Suzana? É isso mesmo, é um sofrimento, porque algumas pessoas têm a carteira nacional de habilitação e não conseguem dirigir, e outras estão no processo, estão tentando aprender a dirigir para conseguir a carteira de habilitação. Desenvolvi o programa Superando o Medo de Dirigir, então sempre a gente vai falar em superar, porque o medo ele é até bom, que ele faz ter comportamentos preventivos. Então nesse programa são 8 sessões e 10 aulas de rua. Então são as sessões na sala iniciais, depois as sessões são no carro, diretamente no carro e no trânsito, porque a pessoa precisa vivenciar esse ambiente que é tão dinâmico. Então é um trabalho feito passo a passo. Então vou trabalhar a autoestima, o autocontrole, a cliente vai aprender a controlar a ansiedade. Suzana, a gente está aqui ao lado do carro onde acontece, né, onde são realizadas as aulas para quem tem medo de dirigir. E aí a gente pode notar que não tem adesivo nenhum, identificação nenhuma, né? Isso é realmente proposital. Isso, porque esse carro é específico para quem já tem a carteira de habilitação. E ele não tem as faixas com os dizeres autoescola, justamente para a pessoa sentir como que é a realidade no trânsito. Porque senão ela vai se sentir, eu estou no carro de autoescola, então eu vou ter uma comodidade, as pessoas vão ter mais paciência comigo. Então não tem as faixas. Ou não, né? Porque tem bullying no trânsito também, né? A falta de paciência, infelizmente. Né? Mas tem essa fantasia, por conta das faixas, estou protegida. Então, não tem a faixa por isso, por esse motivo. Então, a pessoa vai se sentir no próprio carro. E também é importante dizer que no trânsito o risco é real. Por isso que tem o duplo comando. Então, normalmente, como a gente trabalha passo a passo, nós começamos literalmente do zero. Então, a pessoa vai entrar no carro, ela vai conhecer os comandos. Mas, por ter esse risco, a gente tem o duplo comando, que são o freio e a embreagem. Tá? E sempre quando eu uso os comandos, eu sempre vou falar para a pessoa, olha, eu usei esse comando por isso.
É importante sempre a pessoa saber o que ela errou, por que ela errou, para poder corrigir o comportamento. E é um avanço muito bacana, porque aí a pessoa não tem as faixas, não é? Vai ter esse desconforto, mas que vai ser muito pedagógico, mas tem o duplo comando para a pessoa se sentir segura, para dirigir com tranquilidade. O que você acha de mais interessante que você aprendeu com as aulas da Suzana que te ajudam? A autoconfiança que eu não tinha, eu não confiava em mim. Não confiava, tinha muito medo e a Suzana sempre falava para mim, não precisa ter medo, confie em você, você vai conseguir, porque você domina o carro, ela falava para mim. E hoje eu não tenho mais aquele medo. Trauma, o medo de errar, o receio da opinião dos outros ou até mesmo a baixa autoestima. Todos esses são fatores que agem como bloqueios para muita gente na hora de dirigir. Este equipamento é a reprodução de um carro de passeio. Tem acelerador, freio, câmbio e todos os outros acessórios. Também reproduz cenários como rodovias e trânsito nas cidades e também climas, sol, chuva ou até neblina. A diferença é que ele não sai do lugar, porque é um simulador utilizado para treino de quem ainda vai enfrentar as ruas. A vantagem é que aqui, qualquer manobra inadequada não vai ter nenhuma consequência muito séria. Já lá fora, a conversa é outra. E por falar em conversa, vamos ouvir o que tem a dizer motoristas já com experiência no trânsito. Reclamações não faltam. Os próprios motoristas mesmo, que deixa a desejar bastante. Dependendo do horário, 6 horas, abre o semáforo até você conseguir sair com o veículo, é uma dificuldade medonha, sinalização não dão seta, entra em qualquer lugar. Então isso é um pouco complicado para a gente que está no dia a dia no trânsito. Faixa de pedestre, em vez de eles passar na faixa, eles passam sem ser na faixa. Você vai complicando tudo, né? E os motoristas não respeitam as faixas também, nem essas ressaltadas também não respeitam, nem nada. Aí vai complicando tudo, junta tudo um pouquinho, né? O problema é os outros não respeitam, né? Fecha a gente onde não pode. Você vê que está passando e eles abrem a porta sem olhar para onde está passando alguém. A gente tem que tomar uma atenção redobrada. O Alisson acabou de completar 18 anos, idade mínima para dirigir, e já começou as aulas teóricas. Ainda não fez as aulas práticas, mas está confiante. Aprendendo bastante aí, já estamos preparando aí para fazer o exame, fazendo as provas aí para me preparar para o exame. Você nunca dirigiu? Não, nunca dirigi. Qual que é a sua expectativa quando você começar as aulas práticas? Você tem medo, tem receio? Como você acha que vai ser? Eu tô tranquilo, eu acho que vai ser normal assim, não tô com medo não, tô tranquilo. É necessário, com certeza. Tanto aí para arrumar um emprego, para estudar, às vezes, que nem eu moro longe da faculdade, algum dia às vezes não pode ter ônibus, eu vou poder ir de carro. Vai ser uma necessidade grande. Instrutor de trânsito há 17 anos, Glauco já presenciou reações geradas pelo medo do trânsito. Mas aquelas pessoas que realmente têm medo, que a gente percebe que tem medo, elas tomam atitudes inesperadas, né? Até já aconteceu comigo algumas vezes, né? Do tipo, o aluno está subindo uma ladeira e de repente ele desliga o carro no meio do caminho, para o carro e deixa você sozinho no carro. E até vai embora. E não termina a aula, né? E isso já aconteceu, não volta e você chama ele, vem, vamos terminar a aula, peraí que eu te levo, vamos embora. Não, eu não quero mais saber disso, depois eu volto, eu vou ver. E já aconteceram várias situações iguais a essa, né? Bruna venceu essa barreira e comemora. O que você acha que muda na vida de uma pessoa quando ela aprende a dirigir? Você acha que é mais liberdade? O que é, Bruna? Muda tudo. Eu acho que liberdade, que a gente não tem que depender das outras pessoas, né? Para poder levar a gente para algum lugar. Igual eu mesmo estudo e trabalho, o dia a dia é muito corrido e a gente depender dos outros para fazer as coisas é muito ruim, né?
Então eu acho que muda totalmente a vida de uma pessoa quando tira a carteira. Suzana, para quem está em casa, quem está assistindo essa nossa reportagem e de repente tem esse medo, tem esse receio por tudo isso que a gente já falou, né? É claro que o ideal é procurar um profissional, é procurar, né, orientação, mas essa pessoa que de repente ainda não pode procurar ou ainda está decidindo se procura ou não, o que você falaria? Eu falo o seguinte, primeiro dê o primeiro passo. Então comece a entrar no carro, comece a passar as marchas com o carro desligado, porque aí você vai estar trabalhando o seu eu como motorista. Então em seguida, comece a dar uma volta no quarteirão da sua casa, se for num lugar movimentado, peça para alguém levar um bairro tranquilo. Quem tem medo de dirigir e tem a carteira de motorista, existem vários caminhos. E de repente nem precisa ser um profissional do trânsito, pode ser um amigo, pode ser alguém que você se sinta bem à vontade. O importante é explicar para o outro que vai com você que é um passo de cada vez. Você vai dirigir devagar, não tem como passar as marchas, porque é muito comum quem tem medo de dirigir não dirige e quando dirige quer fazer tudo igual quem tem prática. Então é preciso sempre paciência e persistência. Deixar de dirigir nem pensar, né, Bruna? Não, deixar de dirigir nem pensar. Agora só aprimorar, perder esse medo, comprar meu carro logo, se Deus quiser. Muito legal, Aline. Boa dica para quem tem medo de dirigir, não é mesmo? Bom, gente, o nosso programa está chegando ao final, mas ainda temos um caos do Zé. Bom dia, pessoal. Manhã de sábado, Transporte TV Brasil no ar. E hoje o Zé Carlos não vai contar uma prosa, não. Hoje o Zé Carlos vai falar um relato de antigamente. O Chicão, o macaco de antigamente. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Júnior. Chicão, o macaco de antigamente. Gostei. As dificuldades que a gente está sempre comentando, enfrentados dos motoristas, de enfrentar antigamente, um exemplo é o uso do macaco Chicão. O que é esse macaco Chicão? Furava um pneu de um caminhão pesado, aqueles macacos tradicionais não o macaco hidráulico de hoje em dia não existia. Não, e não conseguia. Então o que o motorista tinha que fazer? Ele pegava esse macaco Chicão, colocava embaixo da longarina da carroceria. Da carroceria, não era nem no eixo do veículo. Não, era na carroceria. E manivelava, levantava, levantou. Na verdade não erguia nem o pneu, ele aliviava o peso, na verdade. Aliviava o peso, não tinha peso. No pneu ele era no outro macaquinho. Lógico. Então, a gente estava comentando das dificuldades encontradas no motorista. Quer dizer, furou pneu num lugar que não tinha acesso, recurso, não tinha telefone, não tinha borracheiro, o motorista tinha que trocar, e sozinho. Ele não trocava, não tinha ajudante. Trocava o pneu usando esse macaco e depois que ia chegar num posto, não tivesse um borracheiro, para arrumar e colocar no lugar com mais facilidade. Entendi. Hoje o que acontece? Essa facilidade, fura um pneu, o rodoar funciona, leva o caminhão até o primeiro posto, primeiro estabelecimento que possa consertar e conserta de acordo com a própria rodovia, dependendo da rodovia pedagiada, eles têm uma assistência deles também. Né? Exatamente. Então, é um relato de uma das dificuldades, como tem tantas outras, né? Pessoal, é isso. Hoje, dirigir caminhão tem seus problemas? Tem, mas antigamente era muito mais difícil. Fica o recado aí no trecho. Bom dia a todos, abraço. Valeu, Zé, grande abraço a você, um grande abraço também ao Ratinho do restaurante Birosca lá em Poços de Caldas, onde a Aline filou a mó boia semana passada, não é isso? Bom, um grande abraço também aos nossos parceiros, a De Pascoal e a Rodo Júnior. Obrigado pela parceria com o Transporte TV Brasil. Para você de casa, um grande beijo, um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Não se esqueça, hein? Encontro marcado todo sábado, 9 da manhã, aqui na Band Minas.